Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Apesar do que me aconteceu, sou alguém que continua a adorar a natureza e as paisagens ao ar livre. Vou contar o que me aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eram os anos 80 e eu quis muito adentrar na floresta de Passa Quatro, que diziam ser um lugar muito bonito. Convenci meus amigos de infância a irmos. Todos tínhamos a mesma idade, com meses de diferença um do outro. Eram o Jaime, o Tavinho e o Tisuco. E não, o Tisuco não era japonês. O chamávamos assim porque, quando crianças, existia uma marca de refresco de pacotinho, que o logo do refresco era uma jarra de suco que tinha olhos, nariz e uma boca sorrindo. E ele adorava tomar, mas ele nunca falava que tomava suco. Ele falava que tomava tisuco. Logo, apelidamos ele. Eram outros tempos em que a palavra bullying nem existia. Todos nós tínhamos apelidos. O meu era bolo de banha. Não porque eu era gordo, mas muito, e muito pelo contrário. Naquela época, os pais criavam os filhos mais soltos, ainda mais por morarmos numa cidadezinha do interior. Então, falei para os meus pais que iria posar na casa do Tisuco. E ele falou para os pais dele que iria posar na casa do Tavinho, que disse que iria posar na casa do Jaime, que por sua vez disse que posaria na minha casa. Tudo certo. Foi em uma tarde de sexta-feira que pegamos a trilha. Nós tínhamos um mapa que Tavinho tinha conseguido, ou melhor, surrupiado. Ele rasgou as páginas do mapa da lista telefônica da farmácia. Cada qual tinha na mochila mantimentos, que era sanduíche de mortadela, bolacha e água. E o tio Suco não havia levado água, só que suco. Sacos de dormir, eu e o Jaime, cada um tinha uma lanterna. Tavinho tinha uma barraca bem grande que todos nós cabíamos nela. Tisuco levou uma caixa de espiral, que era um repelente de pernilongo. Jaime levou um maço de velas, conforme ele mesmo disse à época. Se não conseguimos fazer uma fogueira, pelo menos teríamos velas. Ninguém de nós tinha relógio. Já estava anoitecendo quando decidimos armar a barraca numa clareira que encontramos. O lugar era bom. Conseguíamos ver as estrelas. A noite estava quente e bem clara. O plano era acamparmos e, ao amanhecer, iríamos até a cachoeira. Armamos a barraca, acendemos o espiral, que até que funcionou. Conseguimos fazer uma fogueira e sentamos ao redor dela para comer nossos sanduíches e bolachas. Falávamos de tudo um pouco, mas do pouco, tudo era sobre garotas. Começávamos um assunto que logo já envolvia o nome de uma garota. Terminava aquele assunto, começávamos outro que nem sei como já estávamos falando sobre garotas. Nenhum de nós tinha namorada. O Tavinho, que era o mais velho de nós, 2 meses mais velho, já tinha se declarado para a Nívia. Estávamos todos ouvindo-o nos contar como foi que ele tinha conseguido dar um beijo de selinho nela. Quando ouvimos um barulho ao longe, mas bem alto, que ecoou. Ficamos paralisados, escutando. O som parecia cada vez mais próximo. Era um som de asas batendo. As árvores começaram a balançar.
Jaime apagou a fogueira e nos ordenou que fôssemos para dentro da barraca, o que obedecemos de imediato. Fechamos a barraca, que era de zíper, e ficamos em silêncio. Eu conseguia ouvir as batidas do meu coração. Começamos a cochichar uns com os outros. O que poderia ser? Sabíamos que na floresta tinha onça, mas não ali, tão perto da cidade. Podia ser outra pessoa que estava procurando um lugar para acampar. Então, ouvimos um som que lembrava um cabritinho gritando. Tissuco tomou coragem e abriu lentamente o zíper da barraca. De agora em diante, vou contar o que nós quatro, depois de tudo o que aconteceu, chegamos num consenso do que vimos. Eu olhei pela fresta da barraca, olhei para a clareira onde estávamos, olhei para o caminho que dava na clareira, vi a fumaça que saía da fogueira apagada. O espiral estava aceso. Olhei para o alto das árvores, e vi um contorno de algo que estava num galho, no alto de uma árvore. Parecia um homem com asas. Cutuquei meus amigos e apontei. Apesar da claridade da noite, não conseguíamos distinguir o que era, mas era uma criatura enorme. Ela tinha na boca um cabritinho dependurado. A criatura estava devorando o cabritinho com uma rapidez perturbadora, como se fosse algo que estava acostumada a fazer. Devorava só com a boca, não utilizava as mãos ou patas, se é que tinha. Eu estava olhando hipnotizado, quando Tavinho fechou lentamente o zíper da barraca e ficamos em silêncio novamente. Após alguns minutos, ouvimos um bater de asas. A criatura estava no solo. Podíamos sentir seus passos no chão e ver o seu contorno através do tecido da barraca. Ela estava interessada no espiral que ainda queimava. Podíamos ver também a cinza acesa dele através do tecido. A criatura deve ter comido o espiral, sei lá, porque apagou de repente. Ela emitia um som que misturava um grunhido com um guizo de cobra. Vimos a silhueta das asas que se abriram, com uma envergadura colossal de cerca de 2 metros mais ou menos, e voou. Ficamos ouvindo aquele bater de asas e as árvores se mexendo. E aquele grunhido que foi ficando cada vez menos audível. Quando tivemos a certeza de que a criatura tinha ido embora, voltamos a conversar bem baixinho. Estávamos morrendo de medo. Será que isso volta? Sussurrou Tavinho, com um olhar fixo no teto da barraca, como se esperasse que a qualquer momento a criatura fosse rasgar o tecido e nos capturar. E se voltasse e rasgasse o tecido da barraca? O que eu queria naquele momento era virar invisível, me camuflar para a criatura não me enxergar. Evitamos falar e sussurrar, tentávamos nos comunicar por gestos. Passou muito tempo. Então, Jaime sussurrou: preciso fazer xixi. Se você for lá fora, vai ter o mesmo destino que o cabritinho, disse Tissuco bem baixinho. Deitamos, mas ninguém dormiu. Achávamos que poderia ser já umas 11 horas mais ou menos. Jaime implorou que fôssemos todos lá fora fazer um xixi coletâneo. Então fomos. Foi o xixi mais rápido que fizemos em toda a nossa vida, com certeza, e voltamos correndo para dentro da barraca. As horas se arrastavam como se fossem eternas, e cada som da floresta parecia potencializar nosso medo.
o farfalhar das folhas ao vento, o pio de uma coruja, o estalar de um galho ao longe. Tudo parecia indicar que a criatura poderia estar de volta a qualquer momento. Combinamos que 2 dormiriam e 2 montariam guarda. Eu e o Tissuco montamos guarda primeiro. Ficamos sentados. Os olhos de Tissuco ficaram arregalados. Ele não se mexia, mas seus olhos varriam a barraca de lado a lado. Quando o sono me pegou, acordei Jaime para ficar no meu lugar. Tissuco não quis acordar Tavinho. Quando o céu começou a clarear, Tavinho me acordou, e ao Jaime também, que dormiu o tempo todo, visto que Tissuco não pregou os olhos a noite inteira. Cada qual comeu mais um sanduíche e bolachas. Nenhum de nós moveu um músculo para sair até o primeiro raio de sol bater no tecido da barraca. Então, olhamos uns para os outros, com dúvida ainda se era seguro sair. Mas não tinha outro jeito, e saímos. O dia estava lindo, o céu azul, o burburinho dos pássaros, a paz havia voltado a reinar naquele lugar bonito. No chão, perto da árvore onde a criatura havia pousado, tinha sangue do cabritinho. Fizemos uma votação, se voltaríamos para casa ou iríamos até a cachoeira. Se fôssemos para a cachoeira, ficaríamos lá um tempo e antes de anoitecer já estaríamos em casa. Bora para a cachoeira! A claridade do dia nos deixou corajosos. O medo da noite passada sumiu conforme caminhávamos na trilha cheia de passarinhos cantando e um cheiro fresco de mata que fez com que eu até me esquecesse da criatura. Era como se a própria floresta nos desse boas-vindas. Nos divertimos muito na cachoeira. A queda d'água era linda. Como combinado, antes do anoitecer, já estávamos em casa. Não contamos nada para nossos pais, já que eles achavam que nós estávamos nas casas uns dos outros. Depois que vim para a capital, perdi o contato com esses meus amigos. Quando eu estava com mais ou menos uns 25 anos, contei em casa sobre a criatura que vimos naquela noite. O assunto rendeu entre meus pais e meus irmãos. Cada qual achou uma explicação para tudo. Até hoje, não sei o que era aquela criatura. E eu e meus amigos nunca chegamos a conclusão nenhuma.